Lucas capítulo 13, versículo de número 31. Os que encontraram, digam amém. E naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, a tua palavra será ministrada aos nossos corações nessa noite. Te pedimos que o Senhor venha falar conosco conforme tu queres, porque a tua palavra é a maior profecia de Deus para as nossas vidas, e te louvaremos e te glorificaremos. Amém. Podeis assentar? O Senhor colocou uma mensagem ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. E para nós entendermos a profundidade desse texto, nós precisamos voltar toda a nossa atenção para ele. O tema da mensagem desta noite é Jesus, sua missão e aquela raposa. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é Jesus, sua missão e aquela raposa. Ao falar a respeito de Jesus, nós estamos frisando uma passagem bíblica que frisa os últimos dias de Jesus que antecedem a sua crucificação. Jesus estava, segundo as Sagradas Escrituras, vivenciando momentos de cumprimento de uma parte de sua missão aqui na terra. Jesus estava agora na Galileia e ele tinha ainda algumas questões para serem colocadas em prática, segundo o propósito do Pai que se manifestava nele. Jesus, ele veio nesta terra para cumprir com uma missão. E esta missão jamais poderia ter sido interrompida. Mesmo que por várias vezes o adversário de nossas almas tentou intervir na missão de Jesus, mas não conseguiu, não obteve êxito, porque Jesus estava disposto a cumprir, a vivenciar algo que pagaria o preço pela vida de homens e mulheres que eram pecadores, que estavam debaixo de uma escravidão, debaixo de opressão, vivenciando uma vida escrava. Por isso que o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha vida eterna. Esse é o maior dos maiores exemplos de amor que nós podemos presenciar, que já existiu e que sempre existirá. Jesus tinha uma missão. E quando nós falamos a respeito de missão, nós estamos falando a respeito de propósito. Transmitindo isso para nós todas as vezes que nós colocamos um propósito em prática, iniciamos uma trajetória para concretizar, para cumprir com uma missão que foi designada a nós, sempre nós vamos ser afrontados pelos inimigos de nossas almas. Sempre vamos ser afrontados pelas conhecidas típicas raposas espirituais. O texto está frisando que Jesus, estando na Galileia, chega até ele agora uma partícula, um certo grupo de fariseus. Estes fariseus estão indo até Jesus para levar a ele uma mensagem, em outras palavras, um recado. Os fariseus tinham prazer em ir até Jesus para afrontá-lo, para confrontá-lo, e agora eles encontram uma oportunidade de levar um recado até Jesus, pensando que eles iriam amedrontar o mestre. Em outras palavras, eles pensavam que quando Jesus recebessem este recado, ele ficaria de forma com medo e se ausentaria da onde ele estava na Galileia imediatamente. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia nos expressa no texto que nós acabamos de ler, que naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe o recado a Jesus. Que recado era esse? Eles disseram a Jesus: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matá-lo. Está no versículo 31. Então eles chegam dizendo: retira-te daqui, saia daqui, vai embora daqui, imediatamente, porque Herodes quer matá-lo. Para vocês entenderem a respeito do que a Bíblia está destacando, quando nós aprofundamos acerca das Sagradas Escrituras, nós passamos a entender coisas, situações, acontecimentos, que se não estudarmos não vamos ter a interpretação. Nós estamos falando de alguém que está ameaçando Jesus por nome de Herodes. Segundo a Bíblia, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras pelo menos 6 Herodes, ou seja, não existia apenas um Herodes citado nas páginas da Bíblia Sagrada. Este Herodes que está ameaçando a Jesus é o Herodes, filho do Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele mesmo que reinou, que estava sobre o reinado da Judéia, e nos dias do nascimento de Jesus mandou matar todas as crianças de Belém que tinha de 0 a 2 anos de idade. Herodes o Grande foi este que vivenciou nos dias do nascimento de Jesus. Este Herodes que está ameaçando Jesus é filho de Herodes o Grande, e mais conhecido como Herodes Antipas. Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande. Herodes Antipas pode também ser chamado ou conhecido como o tetrarca. A Bíblia diz que também é citado o nome de outro Herodes, no caso, o neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas, que é o Herodes Agripa I. Herodes Agripa I foi aquele que deu ordem para que matassem Tiago à espada.
A Bíblia diz que Tiago foi morto por ordens de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I também foi o mesmo Herodes que mandou prender a Pedro, e colocando Pedro na prisão, havia decretado que Pedro morreria na manhã seguinte, no dia seguinte. Os irmãos conhecem da história e sabem que à meia-noite o Senhor enviou um anjo e tirou Pedro da prisão. Agora, nos dias atuais do texto frisado, estamos se referindo a Herodes Antipas, ou o tetrarca. Este mesmo Herodes que agora está ameaçando Jesus, é o mesmo Herodes que mandou matar João Batista, e agora está afrontando o próprio Jesus. Quando Jesus recebe a ameaça lançada contra ele, Jesus responde de uma maneira que foi um diferencial diante de todas as afrontas que Jesus recebera da parte ouvinda sendo mencionada pelos fariseus. Mesmo que quem estava ditando não eram os fariseus, vinha de Herodes, mas as palavras que os fariseus lançam até Jesus, Jesus expressa uma reação diferenciada, porque sempre quando os fariseus afrontavam, dialogando com Jesus, Jesus citava palavras de sabedoria, expressando a eles exemplos bíblicos de que ele não tinha vindo para salvar os sãos, mas os pecadores, mas os doentes, ele tinha vindo para cumprir o propósito do Pai. Mas dessa vez, Jesus lançou uma palavra que deixa muito em destaque. Por isso que o tema da mensagem frisa Jesus, a sua missão e aquela raposa. Então, primeiro estamos falando a respeito de Jesus. Segundo, qual era a missão de Jesus na terra? Cumprir a vontade do Pai. Cumprir com sua missão, morrer na cruz do Calvário, mas morrer na cruz do Calvário não era a concretização de sua missão, porque não se daria até ali. Jesus iria muito além disso. Ele não iria somente morrer na cruz do Calvário por mim e por você, mas a missão de Jesus era ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando a ameaça chega até Jesus, dizendo: retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Jesus responde dizendo, versículo 32, ele olha para os fariseus e diz assim a eles: ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje, amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Em outras palavras, e no terceiro dia estou pronto. Jesus estava na Galileia, fora de Jerusalém. Por isso que ele frisa em claras palavras, no versículo 33, dizendo: importa, porém, caminhar hoje, ou seja, curando os enfermos, expulsando os demônios. Importa-me caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Porque ao expressar da palavra, o propósito do Pai era concretizar a morte de Jesus em Jerusalém, não fora de Jerusalém. Então, para cumprir com a promessa, com a missão, com o propósito, ele disse, e tem mais: expulso demônios e cura os enfermos hoje,
amanhã, e ao terceiro dia estou pronto para concretizar a primeira parte da missão. Observa que Jesus diz com muita propriedade, chamando Herodes de raposa. Ele poderia muito bem, missionária Rosinha, dizer: ide, tornai a Herodes, e diga a ele que estarei aqui hoje, amanhã e depois, e não me como é que se diz? Ausentarei daqui. E por que é que Jesus chama Herodes de uma raposa? Ao estudarmos as Sagradas Escrituras, nós encontramos várias passagens bíblicas que frisam as características, a reação, o instinto das raposas, segundo o próprio Jesus. Quando nós lemos as páginas da Bíblia Sagrada, eu preparei pelo menos 2 passagens, porque o tempo não nos daria, mas até mesmo Salomão, em Cantares de Salomão 2, versículo 15, eu gostaria que a nossa bispa lesse para nós. Cantares de Salomão 2, versos de número 15, você pode anotar ou acompanhar aí. Salomão está frisando as raposas como aquelas que trazem prejuízos para as vinhas. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Ok. Então, observa o que Salomão está dizendo: apanhai as raposas. Mas em seguida, chama a nossa atenção que ele diz assim: as rapozinhas. Ou seja, ele chama de raposas e ele as diminui, chamando-as de rapozinhas. Porque elas estavam trazendo prejuízo às vinhas, e as vinhas já estavam com flores, não é isso? Com as flores. Então a ordem era para apanhar, para que elas não viessem trazer prejuízos. Então a tipificação era instinto de quem traz prejuízo, de quem traz percas. Agora vamos ver em Ezequiel capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 9, o que o Senhor, em profecia da parte do profeta Ezequiel, está trazendo comparações do instinto da raposa para com os profetas daquela época, do versículo 1 ao versículo 9 de Ezequiel 13, pode ler. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizem o que vê o seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como as raposas. São como? Raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os que não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira? Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade
e que adivinham mentira na congregação do meu povo, não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreveram, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Ok. Então, Jesus está comparando os profetas daquela época com raposas que andavam no deserto. E ele vai frisando os instintos. Primeiro ele fala que eles são semelhantes às raposas do deserto. Que instintos esses profetas tinham? Espíritos de adivinhação. Eles profetizavam não segundo a voz de Deus, mas segundo o que estavam nos seus corações. Eles profetizavam vaidade aonde não existia vaidade. Eles diziam, assim diz o Senhor, mas o Senhor não tinha dito. Eles iam até tais lugares profetizar, e dizia que o Senhor os tinha enviado, e o Senhor está dizendo no texto, quando eu não vos enviei. Profetizando adivinhações mentirosas, enganos. Se vocês lerem todo o texto, vocês vão resumir que eram profetas adivinhadores, usados por demônios terríveis, para confundir o entendimento do rebanho, não fora, o texto diz, mas dentro da congregação. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque o objetivo não é esse, mas não precisa ser muito entendido das Sagradas Escrituras para tipificar e comparar estes tais profetas com instintos de raposas, enganosas, adivinhadoras, mentirosas, com algumas classes de profetas que profetizam nas atualidades. Não vou me aprofundar nisso aqui, não é o tópico que estamos falando, mas Jesus traz comparação. Então, o que nós podemos entender com tudo isso? Jesus estava se referindo a Herodes como alguém, primeiro, que trazia prejuízo, instinto de raposas, que traziam prejuízo às vinhas, como diz Salomão. Então o Senhor estava dizendo, diga para aquela raposa que traz prejuízo. Por que prejuízo? Mandou matar a João Batista. Deu ordem para vários profetas serem executados. Tanto que Jesus frisa no versículo 34, dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes aqui eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e não quisestes, não aceitastes. Por quê? Porque Herodes estava governando, estava dominando com garras ferozes contra o povo de Deus, a ponto de trazer entendimento e nos via até a nossa memória a respeito de seu sobrinho Herodes Agripa I, que segundo a Bíblia, além de mandar matar a Tiago, além de mandar prender a Pedro, foi o mesmo Herodes Agripa I que se negou a adorar a Deus e foi comido de bicho por justiça do Deus da Bíblia. E agora o tio de Herodes Agripa I, ou seja, Herodes Antipas, o tetrarca, está ameaçando o mestre, e o mestre está dizendo para os fariseus, ide, tornai e diga àquela raposa, que eu vou estar aqui hoje, amanhã, e depois estarei pronto. Ou seja, ele estava respondendo de grande tamanho. Se formos entender o contexto, Jesus estava humilhando Herodes,
estava menosprezando Herodes, estava rebaixando Herodes, dizendo: tu que traz prejuízo ao meu povo, tu que traz prejuízo à casa de Israel, tu que traz prejuízo ao povo de Jerusalém, tu que traz engano, mentira, sagaz, perverso. Entenda que quem tem o controle na mão sou eu, e não esta raposa enganosa que traz prejuízo sobre a terra. Eu fui estudar a respeito da qualificação do instinto das raposas. As raposas têm um instinto tão maltrapilho, tão sagaz, tão enganosa, que ela tem um instinto, pastor Francisco, de que quando ela vai pegar a presa, ela finge que vai e ela volta. Isso transmite uma reação para a presa de que ela não vai mais atacá-la. Mas quando a presa menos espera, ela cata a sua presa com garras ferozes. Instinto de raposa, enganosas, traiçoeiras. Era a respeito disso que Jesus estava se referindo a Herodes. Em outras palavras, a raposa queria intervir, impedir que o propósito, que a missão de Jesus fosse cumprida. Eu não preciso aprofundar muito para te fazer relembrar, porque embora a comparação tipifica a respeito da raposa, mas Deus está comparando apenas o instinto, apenas a forma de se comportar. Mas não quer dizer que a raposa, o animal em si, é maldição, é maligno, não é isso. É o instinto que Jesus está trazendo comparação como homem de uma raposa, menosprezada, desprezível, rebaixada, que pensa que vai conseguir interferir na missão de Jesus. E o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: hoje, não amanhã, hoje, Ele coloca debaixo dos teus pés, dos meus pés, esta raposa no mundo espiritual, que tem afrontado a tua casa, que tem afrontado a tua família, que tem afrontado o teu casamento, que tem afrontado a tua comunhão com Deus, que tem afrontado a tua vida ministerial, que tem se levantado contra a tua saúde. Esta raposa que está tentando parar teu ministério, teu chamado, tentando interromper a missão, o propósito que Deus designou sobre a tua vida. Eu venho da parte de Deus dessa noite para dizer para Satanás e para os demônios: diga para aquela raposa que nós vamos vencer as batalhas da vida e vamos glorificar e engrandecer o nome do Senhor para sempre. Nada poderá deter o propósito que Deus designou a mim e a você. Não vai ser gigante que vai te parar, não vai ser raposa que vai te impedir de chegar a concretizar, a concluir a missão que foi designada, dada, vinda diretamente do Deus da Bíblia. E assim se cumpriu. Eu vou resumir. Jesus passou o primeiro dia fazendo o quê? Expulsando os demônios, curando os enfermos. Enquanto os fariseus retornavam para levar a mensagem até Herodes. Jesus dá continuidade para o cumprimento de sua missão. Segundo dia, expulsa os demônios, cura os enfermos. Terceiro dia, chega em Jerusalém.
A Bíblia diz que dias depois, o mestre tornou a se reencontrar com a raposa, porque a Bíblia diz que Herodes também contribuiu para a condenação de Jesus. Pilatos, embora também contribuiu, mas Pilatos tinha o temor, sabendo quem realmente era Jesus. Herodes não, coração perverso, maquinador de prejuízos, instinto de raposa, pensou que a condenação vindo sobre Jesus interferia em sua missão, mas se enganou. O mestre foi levado até o Gólgota, o mestre foi pregado na cruz do Calvário, a lança transpassou a sua costela, ele sentiu sede e deram vinagre para ele beber. Eu glorifico a Jesus, porque por onde Jesus passa, além dele cumprir a missão dele, ele ainda cumpre a minha e a sua missão. Até no momento de sua crucificação, ele mostrou que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Na cruz, no momento da crucificação e do sofrimento, ele nos provou o amor ágape, o amor único, sublime, que traz o perdão para quem não merece, mas é pela misericórdia e pela graça e pelo seu infinito amor. Quando um ladrão olhou para ele e começou a ignorá-lo, dizendo: tu não é o Cristo, salva-te a nós também, desce desta cruz. E o outro ladrão diz: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não, ele é rei dos reis, ele é santo. E Jesus, demonstrando o seu amor e a sua misericórdia, quando o ladrão diz assim: Senhor, mestre, lembra-te de mim, rei, lembra-te de mim, quando entrardes no teu reino. E ele diz, na simplicidade: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus disse: está consumado, e ele entrega o seu espírito ao Pai e adormece, a Bíblia diz que o dia se transformou em noite. Nas redondezas das proximidades, os cemitérios sacudiram-se, mortos saíram dos túmulos e ressuscitavam. O centurião, vendo que o dia se torna em noite e vê os alicerces da terra estremecer, cai embaixo e olha para cima e diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Embora ele diz este era, ele estava muito enganado, que ele não somente era, mas que ele ainda seria o Filho de Deus. Jesus morreu. O corpo de Jesus é levado ao sepulcro. Na lógica humana, parece que a missão de Jesus foi interrompida. A missão de Jesus não foi cumprida, não foi concretizada, terminou ali. Quem sabe alguém pensou e disse: ele cumpriu o que deveria ser cumprido, ele não queria morrer fora de Jerusalém, ele morreu aqui. Cumpriu com o propósito, acabou a missão, mas não era só isso. Passa o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, quando as mulheres vão ao túmulo de Jesus, a pedra estava fora da porta do túmulo, o anjo estava em cima da pedra, e ele diz assim:
por que procurais dentre os mortos aquele que vivo está? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Para a alegria dos servos de Deus e para a tristeza de Satanás e dos demônios, o mestre estava vivo. Ele cumpriu a parte inicial da missão. Ele concretizou a vontade do Pai. Ele foi crucificado. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele foi se ausentar da terra, ele deixa bem claro que ainda tem outra parte da missão para ser cumprida. Primeiro ele diz assim: eu enviarei o meu Espírito, o Consolador, que estarão com vocês. Mas eu vou, ele fez uma promessa. Em João capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Me acompanha, filho. E quando eu for e vos preparar lugar, virei. Olha a promessa. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais-vos também. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí ele responde, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, ele vai voltar. Ele prometeu, ele fez promessa. Ele foi preparar-vos um lugar. Mas enquanto ele não volta, nós precisamos permanecer no seu caminho, servindo a Ele, buscando a Ele, adorando a Ele, louvando a Ele, cumprindo com propósito, dando continuidade à missão. Nós somos peregrinos desta terra, nós estamos aqui de passagem. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Ele está voltando para nos tirar deste sofrimento, e nós em breve estaremos com Ele na glória, aonde não haverá mais luta, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais dor, aonde vai ser só louvor e adoração ao Deus da Bíblia. Aguenta mais um pouquinho aí, Ele está voltando. Ele prometeu. Ele é fiel, Ele é zeloso para cumprir com as suas promessas. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo para você: não permita que as raposas espirituais anulem, venham a interferir a missão que Deus designou até você. Enfrente, se ergue a cabeça. Raposas espirituais não vai conseguir neutralizar a missão de Jesus que Ele designou sobre a minha e sobre a tua vida, e sobre a tua casa, e sobre a tua família. Eu quero profetizar nesta noite. Se coloca de pé. Eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Você que está em casa,
você que está no templo, você que está na rua, você que está no trabalho, você que está sendo alcançado agora por esta mensagem. Deus marcou este momento para te dizer: Jesus está com você, Ele te chamou, Ele te escolheu, e Ele tem uma missão para você, e você não vai parar por causa de raposa alguma. Você vai prosseguir, porque você sabe em quem você tem crido. Quem sabe você parou no meio da missão, porque não suporta as adversidades, porque não suporta os levantes, porque não suporta as perseguições, porque não suporta as calúnias, porque não suporta as afrontas. Mas Deus está te dizendo hoje, profeta: pega a espada, volta para o campo de batalha, enfrenta a tempestade, enfrenta o gigante, enfrenta as raposas, porque Deus vai te dar a vitória. Seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Carabague é fácil. Jesus nos dá o exemplo de que todas as vezes que o adversário de nossas almas tenta nos parar, isso causa em nós um impacto mais aceso da chama do Espírito de Deus, nos acendendo, nos aquecendo e nos impulsionando a continuar lutando e vencendo. Recebe nessa noite o fortalecimento da parte de Deus para a sua vida. Recebe graça, recebe ânimo, recebe força, recebe poder, e seja cheio, e seja cheia, e seja cheio, e seja cheia da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus, e vença as batalhas da vida. Recebe a provisão de Deus em nome de Jesus. Para a gente finalizar, bate no peito e diga assim comigo: eu não temerei as raposas que se levantam contra a minha vida. Diga: porque eu sei em quem tenho crido, e que Ele é fiel para me fazer cumprir com a missão, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada aos corações nesta noite. Derrama da Tua graça, do Teu fortalecimento sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Que possamos prosseguir, que possamos avançar, que possamos confiar e entender que o Senhor foi o maior exemplo de perseverança, de empenho, de dedicação e de resistência. E que nós possamos prosseguir em direção ao alvo, que é Cristo, até que o Senhor venha, porque o Senhor nos fez promessa, e nós cremos e confiamos nas Tuas promessas e na Tua palavra. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém?